Olá, pitadeiros e pitadeiras, estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde, aqui na nossa TV Brusque, e a minha convidada de hoje é a Marília Ismanioto de Oliveira. Ela é psicóloga especializada em atendimentos de crianças e adolescentes. Bem-vinda, Marília. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite, fico muito feliz em poder participar. Bom, a Marília, ela vem desenvolvendo uns atendimentos especializados aí em crianças com autismo. Então, sabendo de todo esse talento dela, de todo esse sucesso com os pacientes, eu convidei ela para conversar um pouquinho conosco sobre a questão de autismo. Então, para iniciar, o que é o autismo, ou TEA, ou transtorno de espectro autista? Conta um pouquinho para a gente, Marília, sobre isso. Claro, um assunto tão emergente, né, tão atual, Ana, que a gente tem encontrado nos nossos consultórios, né? Bom, o autismo ele é um transtorno psicológico de origem desconhecida, porque por mais que ainda há muitas discussões, muitos estudos na área, não há nada que comprove que seja uma alteração neurológica, mas para além de qualquer alteração, se há ou não há, é um transtorno que causa uma falha na comunicação com o outro. Né? O sujeito fica preso no alto, onde ele não consegue, por mais que há uma tentativa, e muitas vezes se falha a comunicação com as outras pessoas. E o autismo ele pode ter diferentes níveis, né, Ana? Nós temos os leves, os moderados ou os severos. E aí cada criança vai apresentar dentro do seu quadro uma série de sintomas. Ah, legal. E como que está ocorrendo, porque até um tempo atrás, eu vou falar na época de faculdade, eu estou formada há 4, 5 anos, eu não lembro na minha faculdade da gente comentar alguma coisa sobre autismo. Se falava sobre vários problemas neurológicos, psicológicos, mas algo focado, relacionado ao autismo, a gente não tinha, né? Foi uma coisa que aumentou muito nos últimos anos. Como está sendo feito esse diagnóstico hoje? Sim, Ana, é algo que vem ganhando mais visibilidade nos últimos anos. Estou 8 anos formada, trabalhando na área, e também devo dizer que na minha formação não tive tanto acesso a materiais como depois eu tive que buscar por me deparar com esse público. Antes, eu percebo, Ana, que o autismo ele era muito mascarado através de um TDAH, de um TOD, de algum transtorno de comportamento, porque não se fazia uma leitura de fato do que aquela criança estava apresentando. Eram comportamentos que estavam para além do que os adultos que regiam essa criança davam conta, então fechavam naquilo que se tinha. Hoje, a gente já tem outras informações, né? Já há muitos especialistas e muitas pessoas da área que há muitos anos vêm fazendo um trabalho bastante interessante, onde nos mostram que os primeiros sintomas já acontecem na primeira infância, né? Essa falha na comunicação, como eu comentei anteriormente. E a partir daí a gente começa a perceber. Muitas vezes a criança apresenta alguns comportamentos que para a família é tido como normal ou como uma característica da criança, e quando a criança sai desse meio familiar e tem o primeiro contato com o meio socializador, que nesse caso é a escola vai fazer essa identificação, né? Vai perceber que essa criança não se comunica, tem uma restrição alimentar, tem uma falha na parte mental, que algumas vezes, em casos mais severos, tem uma dificuldade na elaboração da fala, e assim por diante. Algumas características que vão se apresentando, a escola, muitas vezes, chama esses pais, compreende o que está acontecendo e passa a fazer os encaminhamentos. Inicialmente, Ana, é pela via médica, né? Somos amparados pelo ato médico, então o médico vai lá, avalia uma possível, né, inclusão desse paciente para o TEA, né? Ele entra em investigação e aí procura os profissionais como da área para que haja essas avaliações. E a partir daí a gente já faz uma avaliação psicomotora, psicológica, emocional, e a partir daí começa sim a enquadrar esse paciente no transtorno ou não. Ah, legal. Só fazendo um parêntese aqui, eu sou acostumada a chamar de Lia, gente, então eu vou chamar de Lia, tá? Lia, ali tu comentou sobre o TDAH. Uhum.
eu acho que às vezes gera uma certa confusão do TDAH e do TEA, né? Então, só esclarece para a gente a tradução da sigla e a diferença. Claro, claro. Bom, dentro da área da saúde, nós somos regidos pelo DSM, né? Em alguns casos, o CID para a área médica. Dentro do DSM, o autismo, ele está dentro dos transtornos globais e está no transtorno do espectro autista, por isso TEA. Então, em alguns casos, vão se usar a nomenclatura TEA e outros vão chamar de autistas. Quanto ao TDAH, a gente está falando do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também está lá no nosso DSM. E nesses momentos, por que há aí uma confusão? Ou havia, né? Hoje eu acredito que isso já está muito mais esclarecido. Porque a criança não vai se comportar como o outro, na maioria das vezes o adulto, está lhe demandando. Né? Ela, na maioria das vezes, quando é um autista, ele vai fazer o que ele acha que ele deve fazer. Né? E por isso que essa falha no comportamento, esse comportamento não obediente, que em algumas situações é o que cabe, vai ter essa confusão. É um TDAH, é um TEA, e aí por isso todo esse sem saber como lidar, né? Sim, perfeito, então. Então, retomando o nosso assunto, né? Como que ocorre, na realidade, o processo terapêutico da criança com autismo? Ana, quando o paciente chega até mim, né, há um primeiro contato, que muitas vezes é por telefone, é por WhatsApp, que vem por algum encaminhamento, o primeiro passo que eu dou é acolher a família. Vejo que isso é de suma importância que aconteça, porque em muitos casos essa família chega até um consultório desorientada, com pouquíssimas informações ou nenhuma sobre o que se trata o autismo, e claro, muito desestruturada, porque há uma questão de que houve uma idealização de um bebê ideal, de uma criança que seja perfeita, e de repente se dá conta de que há um possível diagnóstico de algo que muitas vezes não tem conhecimento, porque é um assunto que é pouco ainda comentado nas nossas redes de modo geral, né? Se não for uma rede específica de profissionais, pouco se ouve falar. Então, nesse primeiro momento, eu acolho essa família, busco entender o que eles sabem sobre o autismo, faço as orientações, para que aí sim eu consiga receber essa criança, onde ela passa, como eu disse anteriormente, por uma avaliação psicológica, psicomotora, observo o desenvolvimento dela, a capacidade de aprendizagem também, para que a partir daí consiga montar um plano de ação com essa criança. O terceiro passo é fazer contato com a escola, na maioria das vezes, né, que foi quem possivelmente fez a identificação, ou os outros profissionais que encaminham essa criança, a fim da gente fazer essa troca e poder montar um plano de ação que todos conversem entre si, porque isso vai trazer uma qualidade de vida para a criança e para a família, né? E nesse meio tempo, enquanto que há os atendimentos, eu sempre estou em contato com essas redes, a fim da gente melhorar o que a gente oferece para a criança. Na realidade, a gente faz, né, um plano terapêutico, né, em conjunto, porque bom seria se todas agissem dessa forma, porque quantas vezes também já atendi alguns pacientes que vêm lá com uma prescrição do cardio, né, do cardiologista, que não bate com a prescrição do ginecologista, que não e aí a gente vai tendo um conflito de informações, né, e o paciente às vezes fica um pouco sem saber o que fazer. Então, pensando no TEA, que é algo tão delicado, né, como é importante essa junção, né, e essa direção de indicação do que precisa ser feito, né. Até mesmo, Ana, que eu acredito que seja bem importante colocar, porque muitas vezes, dependendo qual é o nível do transtorno que a criança apresente, ela precisa ser medicada, né? E muitas vezes a família nem compreende por que essa medicação, o que ela faz, às vezes passou pelo neuro tão entorpecido da situação que não conseguiu esclarecer as informações. E aí chegam até o nosso consultório
sem entender muita coisa, né? Então é importante também esclarecer isso junto à família, mas junto a esses outros profissionais. Hoje eu percebo que a medicina ela está muito mais aberta a conversar com os profissionais que atuam com essas crianças, até por entender que a criança ela é a ponta, né, de um iceberg, e que por baixo está toda uma ramificação familiar que vai ter que encontrar uma forma de dar conta dessa criança, né, e que é uma função muito complicada, muito complexa. Então, eu vejo que cada vez mais precisamos, enquanto profissionais, ter esse olhar de conversar um com o outro, buscando uma qualidade de vida para esse paciente. Eu tenho mais perguntas para te fazer ainda, mas a gente vai chamar os comerciais rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com Pitadas de Saúde. Minha convidada de hoje é a Marília. Ela é psicóloga especializada no atendimento de crianças e adolescentes. E hoje a gente sabe como as crianças e adolescentes estão precisando, né? Pensando aí nessa questão de pandemia. Acredito que deve ter uma diferença de cenário bem grande, né, Marília? Tem tido muito interessante perceber, de repente, que diferente do que acontecia antes da pandemia, quando os pais nos procuravam e muitas vezes havia uma resistência dos pacientes, hoje é eles que pedem, né? Entendem o quanto é necessário esse suporte a fim de lidar com tudo que vem acontecendo, né? Então, mudou muito o nosso cenário de trabalho e tem mudado cada vez mais o foco. Verdade. Mas o nosso assunto de hoje é sobre autismo e no último bloco a gente, né, começou um pouquinho esse assunto, mas eu queria explorar um pouquinho mais ele contigo, que é qual o lugar dos pais durante esse processo, porque eu acabo observando, né, que quando descobre, né, o autismo, tem toda uma função ao redor da criança, porque o estímulo em casa é diferente, né, dependendo da criança precisa de atendimentos mais frequentes com físio, com fono, né? Então, acaba mudando toda essa rotina familiar. Então, qual é o lugar dos pais nesse processo? Do descobrimento, né, até o processo? Uhum. Bom, como eu comentei antes, Ana, eu particularmente gosto de trabalhar com os pais muito próximos, né? Desde o início do acompanhamento psicoterápico da criança, os pais já fazem parte desse processo. Eu costumo dizer que eu trabalho com uma base de tripé, que é a criança, os pais e a escola, e nesse caso, se um falhar, né, esse tripé ele não fica em pé. E eu percebo que os pais é uma peça fundamental para que o trabalho aconteça. Por quê? Hoje já compreendemos que uma criança que apresenta o autismo, ele precisa estar muito bem organizado, ele precisa de uma rotina, ele precisa de uma antecipação, porque isso muitas vezes vai ajudá-lo a lidar com as situações que virão, assim como antecipar o que possivelmente pode acontecer, né? Uma crise de ansiedade, uma dificuldade de lidar com uma socialização ou com uma comunicação, e os pais é que vão fazer isso. Eu brinco dentro do meu consultório, dizendo para os pais que muitas vezes a criança vem para cá e vai ficar 1 hora, no máximo 2 horas, se ela precisar de mais atendimento, por semana. E o demais tempo dos dias será com essa família. Então, é muito importante que eles estejam engajados, compreendendo o que a criança está fazendo nas suas terapias, também se sentindo acolhidos, se eles perceberem que há uma dificuldade de lidar com o diagnóstico, porque sim, sabemos que há as frustrações, há um ter que reconstruir a imagem desse filho, né, que vai lhe demandar de uma maneira diferente. Então, os pais precisam estar atentos e precisam ser observados para que a gente possa trazer eles para facilitar o nosso trabalho. Então, além dos atendimentos que a criança trabalha, atendendo paralelamente a família, observando se eu preciso fazer algum encaminhamento específico, e também faço a parte de orientação no sentido de organizar a rotina, de acompanhar como a criança vem se desenvolvendo, pedir para eles também observarem as mudanças que são necessárias serem feitas no que se refere ao acompanhamento, mas também na organização da criança, porque o papel deles vai ser de suma importância para que a gente tenha resultados produtivos junto à criança.
porque não está em jogo o profissional, e sim a criança, a fim da gente trazer uma qualidade de vida a ela. Essa questão é bem importante a gente estar colocando, porque muitas vezes os pais têm uma expectativa em cima da criança, né? E aí trabalhar, toda vida que a gente põe uma expectativa, a gente pode se surpreender de maneira positivamente ou não, né? Gerando uma certa frustração. E aí, às vezes, às vezes não, né? Esse acolhimento, ele acaba sendo de extrema importância, porque como lidar com essa expectativa do pai ao saber, né, do diagnóstico, lembrando, né, como a Marília comentou no início do programa, o autismo tem o autismo mais leve, tem o autismo um pouco mais severo, então acaba sendo um choque, né, porque a gente sabe que o autismo, ele, de certo modo, a criança apresenta dificuldade, né, em alguns pontos. Então, como lidar com isso? Acredito que não seja uma coisa muito fácil e ter esse suporte é necessário, né? Até mesmo, Ana, que eu acredito que seja importante a gente reforçar aqui, que sim, os pais, eles esperam da criança, né? Eu escuto muito no meu consultório quando eu vou fazer a anamnese, quando eu pergunto sobre a questão da alimentação, do desenvolvimento da fala, do desenvolvimento psicomotor. Os pais olham, a criança não junta ainda as palavrinhas aos 3 anos. Mas eu também era assim quando era criança. Há uma projeção. Então, quando se depara com essa questão de o meu filho é um autista, até mesmo porque leva um tempo para a gente fechar esse diagnóstico, o pai começa a se perguntar, será que tem alguma coisa de errado comigo também? O que eu fiz? Né? E não é o que se faz, porque o autismo, a criança nasce autista, né? À medida em que ela vai sendo estimulada e ela não responde, é que se percebe aí que a criança não está desenvolvendo de acordo. Mas há esse questionamento, né, de o que eu estou errando, o que eu não estou fazendo, e é por isso que é tão importante esse acolhimento desses pais, a fim da gente poder esclarecer também, tirar essas dúvidas que surgem com uma grande frequência, e também de lidar com as frustrações, de que talvez a criança vá ter altas habilidades, como nós tínhamos antes, dentro do espectro do autismo, o Asperger, que são crianças com altas habilidades, que são autodidatas para aprender línguas, instrumentos musicais, mas nós também vamos lidar com crianças, por exemplo, em níveis severos, onde a criança não fala, a criança não se comunica com o outro, muitas vezes a criança tem uma limitação muito grande com a alimentação, a criança não se desenvolve na parte motora como deveria. Então, também tem essas questões a se lidar e como também a família vê essa criança, que é tão importante perceber e trabalhar essa imagem. E uma pergunta que acredito que seja feita com muita frequência, né? O autismo tem cura? Não, Ana, o autismo não tem cura. Porém, e eu acredito que esse porém precisa ser muito bem frisado, nós temos como melhorar a qualidade de vida de um paciente com autismo. Por quê? Eu trabalho numa linha de abordagem onde a gente não trabalha o autismo como uma única via de olhar para o paciente. Eu trabalho com o sujeito. Então, cada paciente eu desenvolvo um plano de ação a fim de trazer uma qualidade de vida. Então, à medida em que se estimula essa criança desde muito cedo, como eu já comentei anteriormente, que sim, desde a primeira infância a criança apresenta sintomas, né, características do autismo, e a família passa a trazer essa criança para as terapias, com isso a gente consegue que ela responda melhor. Vou dar um exemplo, né, que eu acredito que seja mais claro de se compreender isso. Uma criança que pouco verbaliza, pouco comunica, que para conseguir as coisas ela aponta. Se ela for trabalhada junto com uma fono e um trabalho de um terapeuta ocupacional, até mesmo de uma psicóloga, a criança passa a compreender quais são os movimentos que ela precisa desenvolver, que ela precisa verbalizar, que ela precisa chamar a atenção do outro. Isso vai ajudá-la futuramente para as habilidades sociais. E aí a gente está falando muitas vezes de autistas na vida adulta, que se você não souber que ele tem um diagnóstico, possivelmente passa como um sujeito sem qualquer demanda.
Legal. Eu acredito que de primeira, assim, né, quando a gente diz: "Não, o autismo não tem cura", acaba chocando muito, né. Uhum. Naquela expectativa de que isso é reversível ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu já pude acompanhar o desenvolvimento, né, de alguns autistas, né, por trabalhar na PAI. O meu irmão tem autismo, então eu já pude já fui testemunha de muita evolução. E é um trabalho muito bonito, né, é de muita dedicação, com certeza, mas é um trabalho muito legal que, quando feito em conjunto, ele realmente apresenta resultados bem positivos. E falando nessa questão de trabalhar em conjunto, né, quais são as terapias ou profissionais que estão ao redor, né, e que podem fazer esse trabalho junto com o autista? Bom, o primeiro grupo terapêutico não licenciado é a família, né? Muito importante frisar aqui, que tem grande responsabilidade, sim, né? Porque, como eu já comentei anteriormente, as terapias que vão ser indicadas à criança vão fazer uma pequena parte aí da vida da criança, né? É a família e as propostas que serão feitas que será a diferença para essa criança se desenvolver ou não. Mas, bem, pensando sobre a equipe multidisciplinar que muitas vezes atende uma criança, né? Engloba a neuro, né, que muitas vezes vem com a parte medicamentosa ou com o acompanhamento, que é muito importante, porque tem as questões fisiológicas da criança que precisa estar muito atento, né, se a criança está apresentando algum outro déficit. A fono, na questão da fala, a nutricionista, na questão da alimentação, até mesmo porque a gente observa desde os níveis moderados que a criança apresenta seletividade alimentar, né, por conta de não dar conta de um aspecto pegajoso, de um alimento molhado, ou por ter intolerância a algum tipo de alimento, que muitas vezes pode acontecer. O terapeuta ocupacional, a fim de desenvolver a parte motora. A psicóloga, né, que faz uma função aí do acompanhamento de um modo geral, e a escola, né, que tem um papel muito importante. Eu gosto muito da frase em que diz que não há melhor terapeuta para uma criança que outra criança, porque muitas vezes é observando o outro, que o outro demanda em um outro por igual, né, um outro como autoridade, que muitas vezes é como a criança vê os pais, que ela vai também, olha, eu acho que eu vou tentar fazer isso, eu vou fazer isso, eu já vi isso na clínica por diversas vezes acontecendo, uma certa resistência da família em permitir que a criança permaneça no meio escolar e de repente se percebe os ganhos que esse meio oferece a ela, né, que é de grande valia e faz toda a diferença para o processo de desenvolvimento da criança. Com certeza. Não é incomum, né, a gente vê o neuro, o médico que está fazendo esse acompanhamento, ele prescrever tantas horas de sessão de tal coisa, mas na realidade, né, eu acho que foi uma fala até que tu trouxestes, tem uma horinha ou 2 horas de terapia por semana, mas na realidade toda essa terapia, né, ela continua em casa, né, então, até mesmo entrando um pouquinho no assunto da nutrição, a gente pede muito a questão do estímulo, né? Mas eu sempre acabo perguntando para os pais, mas como que é a sua alimentação? Porque, o meu filho não come abacate, o meu filho não come jiló, o meu filho não come, sei lá, feijão. E aí eu pergunto, mas tem feijão com frequência na tua casa? Não. Tem com frequência abacate, jiló ou banana, enfim, as frutas básicas até mesmo, e muitas vezes os pais não têm o costume de estar comendo, de estar comprando, né? Então não adianta querer muitas vezes julgar ou culpar a criança de não comer, porque ela não está tendo esse estímulo em casa, né? Por isso que aí o papel da escola acaba sendo muito importante, porque a criança acaba vendo as outras crianças fazendo e acaba repetindo esses gestos, né? Então, eu vejo como é importante não só esse acolhimento da família, né, a partir da hora que descobre o diagnóstico, mas também esse suporte durante todo o processo, fazendo com que eles entendam a importância do estímulo, né, e da continuidade dessa terapia, principalmente em casa.
Sim, até mesmo, Ana, porque é o que eu muito trabalho com os pais que eu atendo, né? O quanto é importante olhar para essa criança para além do autismo, né? Que há um sujeitinho aí em formação, né? Que ele vai demandar de uma maneira diferente. Muitas vezes eu escuto, ah, mas eu conheço fulaninho que é autista e é assim, assim, assim. Mas espera aí, família, nem sempre o que funciona com o fulaninho vai funcionar com esse aqui, né? É importante ter muito cuidado de olhar para essa criança como um sujeito em formação, né, que está demandando por igual e que todo mundo precisa fazer a sua parte, porque estar com crianças é um trabalho exaustivo, né, é uma demanda que ela nunca cessa. Então, com uma criança autista não é diferente, precisa ser apostada e muito. É verdade. Mas a gente sabe, né, que é um trabalho um pouquinho maior, mas mesmo assim, eu acho que uma coisa até que a gente pode trazer para uma próxima conversa é essa questão de eu estou disposto a ter um filho, né? Mas quanto de tempo eu estou disposto a investir nisso? Porque eu acho que muito mais do que um investimento financeiro, né? É um investimento do nosso tempo, porque a gente chega cansado do trabalho e é aí que eu falo a importância desse acompanhamento, né? Porque, eu chego cansado do trabalho, como é que eu vou ainda parar e fazer um palitinho de cenoura? Ou, enfim, né? Todas as atividades que a gente sugere. Então, assim, a gente compreende a família, mas a gente também tem que entender que é uma atenção especial que é necessária, né? É uma atividade contínua, diária, né? Então, trazer essa responsabilidade para os pais, né? Trazer essa consciência da importância dessa qualidade do tempo, né? Sim, sim, Ana, e que essas crianças, de modo geral, demandam muito desses adultos, né? A diferença está que muitas vezes uma criança sem um diagnóstico, ela vai buscar de outras formas seduzir esses pais. Um autista não, né? Porque vai ser o outro que vai ter que demandar dela a fim que ela responda. Então, é um processo muito cansativo, mas ao mesmo tempo em que ele é muito gratificante ao perceber que essa criança se desenvolve, dá conta, responde, né? E tem como seguir a sua vida de uma forma muito tranquila, né? Realizando tudo aquilo que ela deseja. Mas isso tudo só vai acontecer, pensando numa criança diagnosticada desde muito pequena, se houver uma aposta dessa família, desses pais ou os cuidadores que são responsáveis por ela. Certeza. Mas então, gostaria muito de agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Com certeza foram informações muito valiosas, né? E de extrema importância para quem está descobrindo, para quem tem suspeita, para quem está passando por esse processo. Eu acredito que essas falas acabam sendo muito acolhedoras, né? De saber que tem profissionais especializados, disponíveis, né? Para atender toda essa demanda. Gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Ana, agradeço imensamente o convite. É um assunto que não canso de falar. Acredito que nós temos que encontrar formas de trazer isso cada vez mais próximas para as pessoas, a fim de compreender que quanto antes se identifica, antes a gente oferece uma melhor qualidade de vida para esse paciente, para essa criança, né? E acredito que nós precisamos sim reforçar de diferentes formas, né? Seja por um canal, por um programa de TV, seja através da internet, a fim de oferecer informações que sejam claras, objetivas e que a gente possa, de alguma forma, auxiliar as pessoas que nos procuram. Então, agradeço mais uma vez o convite e ficamos abertos aí para qualquer dúvida, enfim, quem queira nos procurar. Perfeito. Eu vou deixar o contato dali aqui embaixo na tela, para que vocês possam acompanhar mais um pouquinho do trabalho dela, até mesmo tirar alguma dúvida, se necessário. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma semana abençoada para todo mundo, um super beijo e até o próximo Pitada de Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.